Deus poderia ter escolhido anjos, mas preferiu confiar a pregação do Evangelho aos seres humanos, dependente de agentes humanos. Deus não escolhe como seus representantes entre os homens anjos que jamais caíram, mas seres humanos, homens de paixões idênticas às daqueles a quem buscam salvar. Cristo se revestiu da forma humana para que pudesse alcançar a humanidade. Um Salvador divino humano era necessário para trazer a salvação ao mundo. E a homens e mulheres foi entregue a sagrada tarefa de tornar conhecidas as riquezas incompreensíveis de Cristo. Considerai a tocante cena. Vede a majestade do céu tendo em torno de si os 12 por ele escolhidos. Logo os separará para a obra que lhes destinou. Por meio desses frágeis instrumentos, mediante sua palavra e seu espírito, ele se propõe a colocar a salvação ao alcance de todos. Envia homens a Jope e manda chamar a Simão. Assim Deus deu prova de sua atenção para com o ministério evangélico e sua igreja organizada. O anjo não foi incumbido de contar a Cornélio a história da cruz. Um homem sujeito a fragilidades e tentações humanas, como o centurião, deveria ser aquele que lhe contaria a respeito do Salvador crucificado e ressuscitado. O anjo enviado a Filipe poderia ter ele próprio feito a obra pelo etíope, mas essa não é a maneira de Deus agir. É seu plano que os homens trabalhem por seus semelhantes. Temos, porém, este tesouro, prosseguiu o apóstolo, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus poderia ter proclamado sua verdade por meio de anjos sem pecado, mas esse não é seu plano. Ele escolheu seres humanos, homens cheios de fraquezas, como instrumentos na execução de seus desígnios. Os tesouros de valor inapreciável são colocados em vasos terrestres. Por intermédio de homens, suas bênçãos devem ser transmitidas ao mundo. Por meio deles, sua glória deve ser revelada. O povo de Deus deve brilhar em meio às trevas do pecado. Em amorável ministério, devem ir ao encontro dos necessitados e dos pecadores, guiando-os à cruz. E bem toda a sua obra devem tributar glória, honra e louvor àquele que está acima de tudo e de todos. Era propósito do Salvador que, depois de subir ao céu para interceder em favor dos homens, seus seguidores prosseguissem a obra que ele iniciou. Não deveria o instrumento humano demonstrar interesse especial em transmitir a luz da mensagem do Evangelho aos que jazem nas trevas? Muitos estão dispostos a ir até os confins da terra para levar a verdade, mas Deus requer que toda pessoa que conhece a luz se esforce para conquistar outros para o amor da verdade. Como poderíamos ser considerados dignos de entrar na cidade de Deus se não estivermos dispostos a fazer verdadeiros sacrifícios para salvar almas que estão prestes a perecer? Em sua sabedoria, o Senhor coloca aqueles que buscam a verdade em contato com pessoas que a conhecem. É plano do céu que os que receberam a luz a comuniquem aos que ainda vivem em trevas. A humanidade, recebendo sua eficiência da grande fonte de sabedoria, torna-se instrumento e agência por meio da qual o Evangelho exerce seu poder transformador sobre o espírito e o coração. Deus poderia cumprir seu propósito de salvar pecadores sem a ajuda humana. Contudo, para que desenvolvamos um caráter semelhante ao de Cristo, é necessário participarmos de sua obra. Para compartilhar da alegria dele, a alegria de ver almas redimidas por seu sacrifício, devemos tomar parte nos seus labores para a salvação delas. Cristo não escolheu como seus representantes entre os homens anjos que nunca pecaram, mas seres humanos sujeitos às mesmas paixões daqueles que buscam salvar. Ele tomou sobre si a humanidade para alcançar a humanidade. A divindade necessitou da humanidade, pois tanto o divino quanto o humano eram essenciais para trazer salvação ao mundo. A humanidade tornou-se o meio de comunicação entre Deus e os homens. Com expectativa quase ansiosa, os anjos aguardam nossa cooperação, pois é o ser humano quem deve servir como instrumento para comunicar
Quando o ser humano se entrega a Cristo numa consagração completa, os anjos se alegram ao poder falar por meio de sua voz, revelando o amor de Deus. Devemos ser coobreiros de Deus, pois Ele não finalizará sua obra sem a participação de instrumentos humanos. A cada cristão é confiada uma obra específica. Deus requer que todos sejam obreiros em sua vinha. Cada pessoa deve lançar-se na tarefa que lhe foi designada e cumpri-la com fidelidade. Se cada cristão fosse um missionário vivo, a mensagem para este tempo seria rapidamente proclamada em todos os países, povos, nações e línguas. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva torna-se também uma fonte. O que recebe torna-se doador. A graça de Cristo no coração transforma-se em uma vertente no deserto, trazendo refrigério aos que estão prestes a perecer. Deus espera serviço pessoal de cada pessoa a quem confiou a verdade. Nem todos podem ir a terras estrangeiras, mas todos podem ser missionários em sua família e vizinhança. Cristo estava a apenas alguns passos do trono celestial quando declarou: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura." O poder de Deus os acompanharia. Salvar almas deve ser a obra vitalícia de todo aquele que professa seguir a Cristo. Somos devedores ao mundo pela graça que nos foi concedida. Há em toda parte a tendência de substituir o esforço individual pela obra de organizações. A sabedoria humana tende a centralizar, a organizar. Mas o chamado de Deus é pessoal. É para você, a obra espera. Não substitua seu chamado, assuma-o hoje.